Olá, oitavo ano. Aqui é o professor Humberto de Matemática 2, com mais uma videoaula para vocês. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre as medidas de superfície, tá? Quando se fala em superfície, vocês têm que levar a grandeza, que leva em consideração duas medidas, tá certo? Comprimento e largura, tá? Nós estamos falando aqui de objetos com duas dimensões. E como é que a gente pode calcular a área dessa superfície? Bom, a área já é um valor numérico, tá? Para calcular a área, ou seja, o espaço ocupado por essa superfície, a matemática 2, a geometria, ela leva em conta o formato dessa superfície. Nós vamos aproximar o formato dessa superfície a figuras planas que nós já estudamos aí desde o sexto ano, tá? Triângulo, quadrado, retângulo, enfim, todas aquelas figuras planas que nós já vimos aí. Inclusive mais algumas técnicas para nós determinarmos a área de algumas figuras que não pertençam a esses formatos que nós estudamos, mas que podem ser decompostas neles, tá? Então vamos lá. As medidas de superfície fazem parte do nosso dia a dia e respondem a nossas perguntas mais corriqueiras do cotidiano. Por exemplo, qual é a área dessa sala? Qual é a área desse apartamento? Quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revestir essa piscina? Qual a área da quadra de futebol, de salão? Enfim, todas essas interrogações, né? Todas essas perguntas estão relacionadas a medidas de superfície, tá bom? Como eu falei para vocês anteriormente, a superfície é uma grandeza com duas dimensões, enquanto a área é a medida dessa grandeza. Então, diferencia aí superfície e área, tá? Então, a área, portanto, é um número e a superfície é uma grandeza, tá? Como é que a gente pode medir essa área? A unidade fundamental da superfície chama-se metro quadrado, tá? Professor, por que esse nome metro quadrado? Imagine um quadrado, que é no caso aí uma figura com quatro lados, né? Mais duas dimensões, comprimento e largura. Os quatro lados com a mesma medida, tá bom? Cada medida sendo 1 metro. 1 metro de comprimento e 1 metro de largura. O espaço ocupado por esse quadrado é exatamente de 1 metro quadrado, tá? 1 metro de largura e 1 metro de comprimento, ok? Então vai ser essa a nossa unidade fundamental. Só existe essa unidade, professor? Não. Por exemplo, se a gente estiver falando da área de uma cidade, aí não cabe mais metro quadrado, né? Cidades geralmente têm um território enorme, a gente já vai falar aí de quilômetro quadrado. Ou então da unidade agrária chamada de hectare, que vocês já ouviram falar muito aí. O hectare corresponde ao hectômetro quadrado, tá? Se eu falar, por exemplo, da área de uma pecinha de carro que precisa ser substituída, aí eu não vou falar mais de metro quadrado, já vou falar de centímetros quadrados. Enfim, cada unidade será adaptada ao problema que nós estivermos trabalhando, tá certo? Bom, pessoal, nós temos aqui uma tabela com a unidade fundamental da área, que é o metro quadrado, seus múltiplos e os seus submúltiplos, tá bom? Quais são os múltiplos do metro quadrado? Nós temos o decâmetro quadrado, o hectômetro quadrado e o quilômetro quadrado, tá? Essa tabelinha aqui está me dizendo que um decâmetro quadrado corresponde a 100 metros quadrados. Um hectômetro quadrado
corresponde a 10.000 metros quadrados. E 1 quilômetro quadrado corresponde a 1 milhão de metros quadrados, tá? Enquanto, em relação aos submúltiplos, 1 decímetro quadrado corresponde a 1 centésimo de metro quadrado, ou seja, 0,01 metro quadrado. 1 centímetro quadrado corresponde a 1 décimo de milésimo de metro quadrado, ou seja, 0,0001 metro quadrado. E que 1 milímetro quadrado corresponde a 1 décimo de milionésimo de metros quadrados, ou seja, 0,000001, tá? Então, essas são as unidades recorrentes que nós vamos encontrar aí com relação à superfície, tá? Vamos agora falar de cada polígono que eu mencionei lá no início da nossa aula, tá bom? Vamos começar pela área do triângulo, tá? A área de um triângulo é o valor obtido calculando-se a metade da área do paralelogramo. Se nós pegarmos um paralelogramo e dividirmos ao meio, nós vamos determinar aí, mas no meio, não na horizontal e nem na vertical, na diagonal, no caso, né? Isso vai dividir o paralelogramo em 2 triângulos. Então, a área do triângulo é a metade da área do paralelogramo, que a gente vai ver aqui a seguir, tá bom? A área do paralelogramo é dada por base vezes altura. Como o triângulo é a metade, então base vezes altura dividido por 2. É assim que a gente determina a área de um triângulo. Professor, e se esse triângulo for retângulo? Que nem esse aqui do desenho, né? A área continua a mesma, base vezes altura dividido por 2. Vocês só vão ter aqui que observar que a base e a altura, nesse caso, serão 2 lados do triângulo, né? Os 2 lados menores, diga-se de passagem, tá? Então, aqui a base e aqui a altura, porque esse terceiro lado é sempre maior do que os outros 2, tá bom? Então, a área do triângulo, a equação mais elementar que a gente pode ter aí, é base vezes altura dividido por 2. E aqui um exemplo. A escola Aprenda Feliz vai pintar um triângulo na parede do pátio, para que os alunos o decorem como uma árvore de Natal. No desenho abaixo podemos ver como ficará a parede depois de pintada. Com base nas dimensões da parede, registrada no desenho, podemos afirmar que a área a ser pintada será de... Observe aqui esse triângulo, tá? Ele possui uma base de 4 metros e ele possui uma altura que coincide com o lado dessa figura aqui, quadrilátera, na qual ela está inserida, né? A altura corresponde a 2,5 metros. Então, a base é 4 metros, a altura 2,5 metros. Para calcular a área, a gente multiplica a base pela altura e divide por 2. A base é 4 metros, vezes a altura, que é 2,5 metros, dividido por 2. 4 vezes 2,5 dá 10, 10 dividido por 2 dá 5 metros quadrados, tá? Então, a resposta correta aí é o item A. Vamos falar agora da área do trapézio, tá bom? A área do trapézio mede o valor da superfície dessa figura plana formada por 4 lados. O trapézio é um quadrilátero que possui 2 lados e 2 bases paralelas. Nesse caso, ó, essa base que a gente chamou de B maiúsculo e essa outra base que nós chamamos de B minúsculo, elas são paralelas. Eu posso esticar aqui o quanto eu quiser, elas não vão se encontrar. Já essas duas aqui da lateral, se eu esticar, elas se encontram lá em cima, né? Então, elas são concorrentes, tá? Então, o trapézio é o quadrilátero que possui 2 lados paralelos e 2 lados concorrentes, tá bom? A distância entre as bases nós chamamos de
A altura, a menor distância possível entre as bases é chamada de altura. Como é que a gente vai determinar a área do trapézio? Nós vamos somar as bases, base maior e base menor, multiplicar o resultado pela altura e dividir tudo por 2. É assim que nós vamos determinar a área do trapézio, tá? Professor, um exemplo aí. A figura cinza abaixo representa uma peça metálica em forma de trapézio. Quanto mede a área dessa peça? Vamos identificar aqui cada medida desse trapézio, tá bom? Quem é a base menor? A base menor é exatamente essa medida aqui, 2 metros. Quem é a base maior? A base maior já vai ser a soma desses 3 segmentos aqui. 1 mais 2 mais 1. Então, a base maior vale 4. E quanto vale a altura? A altura vale 3, tá? Então, a área do trapézio é igual à soma das bases vezes a altura dividido por 2. A base maior, que é aqui de baixo, vale 4, mais a base menor, que vale 2, vezes a altura, que vale 3, tudo dividido por 2, tá bom? 4 mais 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, o resultado aqui dá 3, vezes a altura, que também vale 3. Então, a área desse trapézio vale 9 metros quadrados. Resposta correta é o item B. O losango é um quadrilátero, também um polígono com 4 lados, tá? Nesse caso, opostos, paralelos e congruentes. Vamos lá. Os lados opostos são paralelos, tá? E todos com a mesma medida. O detalhe do losango é que as diagonais são perpendiculares. O que quer dizer isso? Elas se encontram formando um ângulo de 90 graus. E notoriamente vocês vão perceber que nós teremos no losango sempre uma diagonal maior e uma diagonal menor, tá? A diagonal maior estou representando pela letra D maiúscula e a diagonal menor estou representando pela letra D minúscula, tá? Outro detalhe, essas diagonais sempre se cortam no ponto médio. Então aqui, ó, a diagonal maior se corta em duas partes iguais, pela metade, e a diagonal menor também, aqui, forma duas medidas iguais. Ela também se corta aqui pela metade. Tá? O ponto de encontro é o ponto médio das duas diagonais. Para determinar a área do losango, nós vamos multiplicar a diagonal menor pela diagonal maior e dividir por 2. Vocês podem até trocar, não tem problema nenhum, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Tá? Um exemplo aqui. Pedro confecciona papagaios usando papel de seda e pedaços finos de madeira. Depois de pronto, um de seus papagaios ficou conforme a figura abaixo. Observe que a diagonal menor vale 20 e a diagonal maior vale 30. Tá? Quantos centímetros quadrados de papel de seda Pedro gastou para confeccionar esse papagaio? Bom, a área do losango é o produto da diagonal menor pela maior dividido por 2. A diagonal menor vale 20, a maior vale 30, dividido por 2. 20 vezes 30 dá 600, que dividido por 2 dá 300 centímetros quadrados. Observe que a unidade de área sempre fica elevada ao quadrado. Por que centímetro quadrado, professor? Porque a diagonal menor está em centímetros e a diagonal maior também está em centímetros, tá bom? Por isso, a resposta é centímetros quadrados. E, por fim, a área do retângulo, quadrado e paralelogramo. Por que eu deixei esses 3 por últimos, né? Porque, na verdade, esses 3 conservam entre si
praticamente a mesma relação de área. Para achar a área de qualquer figura dessa, do retângulo, do quadrado, do paralelogramo, é só multiplicar a base pela altura, tá? Aqui no retângulo, ó, base vezes altura. Do quadrado, o quadrado tem uma diferença para o retângulo porque os lados têm a mesma medida, mas continua sendo base e altura, tá? Só que nesse caso, L vezes L, que dá L ao quadrado. Então, basta pegar o valor do lado e elevar ao quadrado. É assim que a gente acha a área do quadrado. E a área do paralelogramo é o produto da base, tá? Pela altura, certo? Então, praticamente, as três figuras conservam a mesma equação de área, que é base vezes altura. Turma, eu vou deixar uma atividade para vocês lá no grupo, tá? Vou postar uma atividade lá sobre áreas. Espero que vocês resolvam, para que no plantão Tira Dúvidas a gente possa comentar sobre as questões, tá bom? No mais, deixo aqui um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!